Já falamos bastante aqui de jacobianos, de como os jacobianos estão ligados, né, à não conservação da corrente quiral, especificamente da corrente quiral, mas um raciocínio similar pode ser feito em relação a praticamente qualquer outra simetria de mesa, né, que vocês têm, né? Pelo menos interna. Né? Então agora falta calcular alguma coisa, entendeu? Até agora é só blá blá blá, não sei o que, né, coisa formal, a gente precisa calcular alguma coisa, de fato, né, no final das contas. E o que nós vamos calcular é esse tal desse jacobiano, né? Jacobiano das transformações de simetria quiral. Essa duplicada aqui, gente. Já pode começar nisso? Acho que ainda não. Só lá, aqui no meio da aula, a gente passa. Vamos começar dessa aqui. Bom, então, tudo começa, né, com uma redefinição da medida de integração, ou uma definição, melhor assim, né, da medida de integração dos férreos, né? Então, a pergunta é, o que é depsi bar, né? No princípio, você poderia insistir na mesma definição, né? Mas a gente até esteve discutindo agora, né, brevemente, a razão pela qual a gente tem coisas estranhas, né, na medida fermiônica, porque a gente tem propriedades adicionais de comutação que a gente tem que satisfazer de qualquer forma. Então, a proposta de definição da gente da medida fermiônica é uma proposta calcada em números de Grassmann, tá certo? Então, vamos supor que tanto psi quanto psi barra, né, eles podem ser escritos em termos de uma base de funções ortonormais. Deixa eu pôr um símbolo errado. É tão mais legal usar esse φ assim, esse var φ. O problema é que é mais difícil no LaTeX. Esse aqui é Ctrl F. Então, psi barra x, uma corrente de n barra n x. Esses φn e φn d'área, eles são uma base de funções ortonormais genérica, em princípio. Mas nós vamos escolher esses caras como sendo uma base de funções ortonormais do nosso operador de Dirac, né, que aparece lá na ação, tá certo? Em termos dessa base de funções ortonormais, aí você vai poder ter uma definição da tua medida, de fato uma definição bem mais simpática, embora ainda seja singular, né, da sua medida. Ela é mais simpática simplesmente porque o índice que caracteriza esses caras aqui é um índice discreto, não é um índice contínuo, certo? Antes era, vamos supor, dpsi de x, d produtório em x de dpsi de x, dpsi barra de x, isso é muito chato. Agora o produtório em N, ele já é mais, está cabendo melhor na nossa fantasia. Né? Então, mas isso você pode fazer para medida bosônica também, né? Sim, pode. Pode e sim faz, eventualmente. Então, o caráter, né, fermiônico, vamos dizer assim, né, do psi barra, o caráter anticomutante, né? Lembre-se que esses caras são campos clássicos, tá certo? Não são campos quânticos, são campos clássicos anticomutantes. Uma coisa bastante estranha. Né? A gente não conhece muitas coisas clássicas anticomutantes. Né? Então, esses AN e AN bar, eles têm que ter alguma característica um pouco diferente aí, para a gente produzir campos clássicos anticomutantes.
Então a anticomutação é toda colocada na conta deles, né? Professor, os As são variáveis de Gauss, mas os Φs que têm índices espinhais. Os Φs eles são autoestados do D. Por isso que tem os índices. Eles vão carregar, o D carrega índices espinoriais que estão implícitos aqui, nessa equação. Então os Φs vão carregar esses índices espinoriais também, em princípio. Né? Então, Não, mas aí não faz. Eu ia perguntar lá o produtório, por que você está colocando o mesmo índice para os dois, que são duas diferenciais independentes? é um produtório, né? No princípio, você pode sempre pegar DA1, DA2, DA3, DA4, DA barra 1, DA barra 2, DA barra 3, DA barra 4 e levar em DA1, DA barra 1, DA2, DA barra 2, DA3, DA barra 3. Mas isso não tem problema. Máximo um sinal, você esquece debaixo do tapete. Ah, tá. Não, beleza. Não, só estranho porque você está dando uma propriedade dos números de Grassmann, que é aqui carregar a essência espinorial nos coeficientes da... Não é essência espinorial, é essência anticomutante. A parte de anticomutação está vindo desses caras. A essência espinorial vai ter que ser daqui, ó, os FINs. Lembra que esse operador D, né? Ele era uma coisa assim, né? I, gama, mi, dmi, né? Z, gama, mi, ami, né? Então, esse gama, mi, né? Ele possui índices espinoriais, alfa, beta. Entende? Vamos supor que o Φ não tivesse índices espinoriais. Então você teria um alfa, beta aqui e você não teria nada aqui do outro lado. Porque os seus índices alfa, beta vão se perder no meio da história. Se o seu cara tem um índice espinorial, aí aqui está tudo certo. Você atua como uma matriz em relação a esses índices espinoriais. Nesses vetores, nesses autovetores, ele tem um vetor também, lá do outro lado. Então, o caráter de Lorentz, vamos dizer assim, né? os índices espinoriais que caracterizam o Fermi, né? A representação spin meio do grupo de Lorentz, eles estão dentro dos Φs. Mais uma vez, né? Você pega, quando o cara faz uma cara ruim, fala, vamos lá, vamos de novo. Ó, vamos supor que eu tire esse cara daqui. Né? Você concorda comigo que está faltando alfa e beta do outro lado? Esse alfa e beta não vão entrar no lambda n. No lambda n são os alto-valores, são números reais, né? Ou complexos se o operador for anti-hermitiano, ou se não for hermitiano. Né? Tá? Então, essa equação vai capenga se você não colocar esses índices ali. Né? Então, esse índice beta aqui te diz que essa equação é uma equação do tipo matriz atuando em vetor igual ao lambda n vetor. Certo? Melhorou também? Colocar um índice de spin não quer dizer que ele tem que O φ? Não, o que faz o cara anticomutar, mais uma vez, é a variável de Grassmann. O fato de você ter um índice espinorial, você pegar a equação de Dirac, né? Pega a equação de Dirac, I, gama, mi, dmi, menos n, psi, igual a zero. Esse psi, originalmente, ele não anticomutava, não fazia nada. Nos velhos tempos, né, da equação de Dirac, 1930, né, esse psi era uma função de onda. Você calculava módulo de psi ao quadrado para saber a probabilidade do sistema ser encontrado em caso seja medida a posição, ela ser encontrada entre x e x mais dx. Então, e deu merda, né? Não é verdade. Né? Mas, vamos dizer assim, nos primórdios mesmo da equação de Dirac,
Esse cara possuía índices espinoriais, esse operador aqui possuía índices espinoriais, e isso aqui não era anticomutante por ter índices espinoriais. Não são eles que carregam o caráter anticomutante. Tá? Agora, mais tarde, né, você vai superar, né, assim, você, não é você pessoalmente, nós todos. Nós todos vamos superar esse trauma, né, da função de onda de Schrödinger, do módulo de seu quadrado e tal, e vamos identificar o psi como um campo quântico. Aí sim, as relações de comutação vão ser substituídas por relações de anticomutação, por causa da estatística. Né? Nós temos razões muito gerais e muito profundas para saber que operadores de criação e aniquilação associados com férmions têm que obedecer relações de anticomutação. Certo? Isso está no princípio de exclusão de Pauli. A gente tem duas possibilidades, né, para estados de muitas partículas. Em 4 dimensões temos duas possibilidades. Ou esses estados são simétricos perante a troca de duas partículas, ou eles são antissimétricos. A gente não tem mais que duas possibilidades em 4 dimensões. Em 2 dimensões espaciais e uma temporal, aí nós temos infinitas possibilidades, na verdade. A gente pode ter uma fase nessa história. Né? Então, em 4 dimensões, a gente só tem 2 estatísticas possíveis. A estatística dos caras simétricos, que a gente chama de estatística de Bose-Einstein, ou estatística dos caras antissimétricos, que a gente chama de estatística de Fermi-Dirac. Certo? Aí, quando você pega os estados de muitas partículas, você define esses caras em termos de operadores de criação atuando no vácuo, esses operadores de criação são obrigados a carregar essa propriedade de antissimetria. Obrigados. Certo? E ao carregar isso, eles são sujeitos a relações de anticomutação, não de comutação. Então, se você quer descrever partículas de spin no meio, você tem que ter operadores de criação e aniquilação anticomutantes. E se você quer descrever essas partículas através de um campo quântico relativista, esse campo quântico relativista tem que herdar isso, ele tem que ser anticomutante também. Certo? Nessa direção, talvez tenha um comentário que talvez ajude João Paulo. Quando você faz a quantização canônica desse campo que você descreveu e chega a essa conclusão que você acabou de narrar, você no fundo está fazendo uma expansão nesses operadores que anticomutam, usando uma base de spinores que a princípio comutam. Então você tem um conjunto de números que se transformam de tal forma, sob uma transformação de Lorentz, é chamado de spinor, mas não carregam um caráter anticomutante. E você usa o caráter anticomutante nos operadores de criação e aniquilação. Então isso, de certa forma, você acabou fazendo isso num outro contexto. Certo, gente? Acho ótimo essas discussões. Então, vamos para frente com elas também. Não é perda de tempo, não. De jeito nenhum. Parece que ela pode morrer com essa dúvida. Certo? Porque em lugar nenhum se fala sobre isso. É uma coisa que você tem que adivinhar. Assim. Bom, ou então você precisou. A questão veio na tua cabeça no momento, você precisou pensar realmente sobre ela. Aí pronto. Se pode fechar, abaixar. Vamos lá. Paciência, porque o negócio não é fácil não. Ele está mais fácil do que eu pensava. O professor Osório passou por aqui. Obrigado. Agora sim. Está incomodando aí, gente, para vocês? Acho que o reflexo, é o reflexo do quadro, né? Agora ficou. Ok. Então você vê, esses caras não são operadores de campo. Eles são funções que tomam valores numa álgebra de Grassmann. Certo? O resultado desses caras é uma combinação linear de elementos de uma álgebra de Grassmann. Né? Por exemplo, uma coisa como essa aqui significa que cada AN ao quadrado desse, né, é igual a 0.
certo? A gente também tem regras para integração sobre esses caras. Regras absolutamente esdrúxulas, mas que são que garantem algumas outras coisas, né? Elas garantem que o teu integral, por exemplo, é linear, né? Você integra f de x mais g de x, isso aí é integral de f de x mais integral de g de x. Então, tem algumas coisas bem básicas que essas regras conseguem satisfazer. Então, essas coisas básicas, em cima de caras anticomutantes, resultam em coisas bizarras, né? Coisas bizarras que eu estou citando, né? Por exemplo, integral de DAN é igual a zero, ou de DAN barra, né? Também. E integral de DAN vezes AN igual a 1, integral de DAN barra AN barra. Certo? Com essas regras você é capaz de pegar e definir uma operação de integração que pega um objeto que em princípio está dentro da álgebra de Grassmann e a operação de integração te devolve um número real ou complexo, aí, que for, né? É tudo que você quer numa integração, seja linear, né, etc, que devolva um número no final. Dá um número aí, pelo amor de Deus. Quero conviver com essa droga, né, fora da integral, esse negócio de variável de Grassmann. Tião, Oi. tenho duas dúvidas. A primeira é, pelo que eu entendi, você está definindo, a expansão vai ser sobre uma base em que você assume autovalores discretos. Certo. Esses autovalores, o que garante que eles são discretos? Eu tenho Você que coloca numa comentar caixa mais aí, e- que eu esperava que ninguém perguntasse, Não, mas não precisa não. Porque eu já fui contando e tipo, é só botar o limite de n para infinito. Então, tem um limite que você Mas você ainda pode ter- não você ainda pode ter- colocar aí. Mas você aqui eu pode já ter estou infinitos supondo que ele vai autovalores ter discretos. infinito. São duas coisas diferentes. Tem que ser discreto, contínuo, finito e infinito. Né? Aqui eu já estou supondo que o N vai para o infinito, então eu não tenho essa salvação, não, né? O negócio aqui é o seguinte, você só consegue garantir que esses autovalores são discretos se você estiver atuando com o operador D sobre um domínio compacto. Ok, você bota uma caixa. Então você, por exemplo, compactifica o espaço-tempo numa esfera. Tem as fronteiras do espaço-tempo numa esfera. E tem um raio de compactificação nessa história, muito grande, em princípio, mas finito. E no final da sua conta você manda o seu raio para infinito. É um monte de coisa para se preocupar. Então daí não gera problema de borda. Porque ela vai Segunda coisa. Ali, aquela primeira linha você está colocando como uma definição da medida funcional. Sim. Eu me lembro vagamente que no livro lá do Feynman e Gibbs, quando eles utilizam, acho que, série de Fourier para resolver a integral, basicamente tem uma passagem desse tipo, mas eles abrem a possibilidade para um jacobiano. Certo. Aqui você está simplesmente ignorando porque você está definindo dessa forma. Em princípio, se você quiser fazer um mapeamento entre isso daqui e isso daqui, tem que ter um jacobiano aqui no meio. Mas a ideia é que o jacobiano vai ser independente do campo e aí... A ideia é que o jacobiano você vai absorve um ser pouco de volume. independente Tá. do campo, né? E aí, esse cara aqui, em princípio, você conseguiria absorver no fator de normalização. Tá certo? Essa é a ideia. Tô vendo que vem mesmo Se aí. isso acontece, não vou falar disso mais não, acabou. Aproveita, pergunta tudo que você vai perguntar agora que eu não vou falar mais não. Mas eu quero dizer o seguinte, que é uma questão procedente, porque poderia aparecer um jacobiano aqui, e aí você teria que lidar com ele. Desculpa, você teria que lidar com ele caso ele envolvesse alguma variável dinâmica da sua teoria. Lembra que da última vez a gente falou do jacobiano, da transformação de transformação quiral, né? Envolvia campo de calibre, uma coisa bizarra, né? Vamos dizer assim, para um jacobiano de uma transformação numa integral.
né? Envolver uma variável que não tem nada a ver com a transformação. Então, assim, em princípio, você poderia ficar igualmente desconfiado que esse negócio poderia rolar aí, né? Até hoje, nunca vi ninguém entrar mais a fundo nesse tópico. Uma solução seria você conseguir provar que esse jacobiano é independente, né? Tanto de psi quanto de psi bar, quanto a mim, né? E aí, nesse caso, esse jacobiano vira uma constante que sai da tua integral e pode ser absorvida pelo fator de normalização. A gente tem um fator de normalização, a gente sempre... Essa introdução não acaba nunca. A gente pede que o vácuo seja normalizado, né? Isso daqui significa que o teu z de zero tem que ser igual a 1, tá certo? Para garantir que o teu z de zero é igual a 1, em geral você divide, né, o z de zero, porque quando você calcula o z de zero, está bem longe de 1. Né? Na verdade, o z de zero, em termos de diagramas de Feynman, ele é a soma dos gráficos de bolhas de vácuo, né, que você tem. Então, você desconta esses caras e esses caras, inclusive, caem fora da expansão perturbativa depois. Ele tem um papel, esse fator de normalização aí. Então, o fator de normalização, se você está definindo em cima, né, com o jacobiano e embaixo com o jacobiano, ele vai cancelar esse fator do mesmo jeito. Mas ele, para cancelar, tem que sair da integral funcional. Se ele não sair, não cancela. Então fica a questão em aberto. Fala. Não tô vendo nada, né? Mas uma coisa que eu tava... Porque, por exemplo, quando se faz a QED usando o integral de trajetória, é um procedimento muito parecido. Tem duas maneiras de fazer. Uma delas é essa forma. Pelo menos duas maneiras que eu conheço, né? Deve ter mais, né? Tem maluco pra tudo. Mas uma coisa que eu achei estranha é que tu utilizou o campo já com a interação do campo fermiônico na derivada. Porque, por exemplo, na QED e na teoria eletrofraca, quando você vai fazer essas integrais, você usa só o termo livre e o termo de interação, que é a segunda parte da tua derivada covariante, ela vai aparecer para tu fazer a teoria perturbativa na expansão. Eu estou confuso, por que tu decidiu usar a derivada covariante usando o campo? Porque tu está dizendo, vai aparecer o AMI. Sim, vai aparecer porque tu está definindo dessa maneira, mas você não precisa fazer isso, né? Preciso fazer isso. Porque com a QED não é necessário, nem com a eletrodinâmica, por exemplo. Aqui você pode pensar que é QED também. Toda QED. Mas, por só exemplo, estou na QED você... olhando para a QED de uma outra forma. Essa que é a questão. Essa forma que você está colocando é a forma perturbativa de abordar o problema. Você tem a parte quadrática, né, nos campos de calibre, etc. e tal, que é importante para definir um propagador, né, que, por sua vez, define a expansão perturbativa. Os gráficos de Feynman são sempre construções a partir de propagadores livres. Né? Aqui nós não estamos construindo gráficos de Feynman, a gente está analisando o negócio inteiro, com a interação incluída. A gente não está fazendo teoria de perturbações aqui. Entende? Você vai ver, né? Porque eu nunca vi. Não estou fazendo teoria de perturbações. Eu, na verdade, estou querendo mesmo levar em consideração o efeito da interação, porque é a interação que vai produzir essas singularidades todas que estão aparecendo ali. Entende? Tá, só um comentário. Você falou da QED, né? A QED inclui sempre uma interação. Como o professor Sebastião fez no quadro da outra vez, o funcional gerador, incluindo a interação, pode sempre ser escrito como sendo a atuação do teu termo de interação, e aí você pode fazer uma expansão perturbativa ou não, né? Isso é o funcional gerador livre, que é o que você está falando. Mas ele está sempre lá, a interação está lá. Você só calcula para efeito perturbativo a parte livre para poder construir o que você quer. Ele falou isso. Não, pois é, não, mas tô falando, a interação sempre está lá, que ele falou, não está lá, ela sempre está lá. Não, ele falou isso. Ele falou que você tira, né, e vai trabalhar como vértice. Né? Então, ele falou isso. Tá, então eu entendi errado. Você entendeu errado. Né? Alguém tinha levantado a mão, não sei o que eu estava. Não, deixa quieto, vai.
Essa é uma aula que não é indicada para pessoas ansiosas. Eu estou querendo chegar no final, mas não chega. Então, isso aqui são os preâmbulos aqui da história da gente, né? Deixa eu apagar isso aqui, antes que alguém tenha a tentação de fazer a coisa desse jeito, né? Vamos dizer o seguinte, a gente está impondo, né, que é uma base de funções ortonormais, o que implicitamente está dizendo para mim que o D é um operador hermitiano, tá certo? Essa coisa não é sempre garantida, tá certo? Quer dizer, o D é um operador hermitiano quando você estiver no caso vetorial, mas quando você estiver no caso quiral, aí você tem um P mais ali que fica meio estranho, entende? Que torna o seu operador um cara que não é nem hermitiano nem anti-hermitiano. Então, é possível que você não vá usar o D para fazer essa conta, já que você precisa de autovalores reais, e já eu vou dizer por quê. Né? Então, nesse caso, você pode usar um cara que é D-Dagger-D, né? Que vai ter autovalores reais, vai ser um operador hermitiano e, além disso, autovalores reais, o operador vai ser hermitiano e os autovalores vão ser positivos definidos, tá certo? No final das contas. Também é importante você trabalhar com autovalores que potencialmente possam ser positivos definidos. Tá? Então, esse é mais um comentário aqui sobre esse D, né? Que em princípio a gente quer a possibilidade que o D tenha um conjunto completo de funções ortonormais, tá certo? Essas funções ortonormais elas vão satisfazer relações desse tipo. E relações de fechamento, né? Hipótese, né? Resolver o problema de autovalores e verificar se essa hipótese é satisfeita, né? Se a hipótese não for satisfeita, não tem nada perdido, é só escolher outro operador, em princípio. Ok. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com a transformação de simetria quiral, né? Sigma de x é igual a psi de x mais i alfa, i delta alfa. Digamos assim, psi de x, né? E psi barra min de x é igual a psi barra de x mais psi barra de x delta alfa menos 5. Certo? Essa é a nossa transformação em simetria quiral. Então, nós vamos pegar agora essas decomposições em termos de autofunções do D e vamos substituir dos dois lados dessa equação. Para o psilinha, você vai ter coeficientes A', né? Para o psi, você vai ter coeficientes A. Né? Para o psi barra, a barra linha. Para o psi barra, linha, a barra linha. Para o psi barra, a barra. Né? Então, tipicamente uma coisa que a gente vai ter vai ser isso aqui. A n' φn de x é igual ao somatório em n da n φn de x mais i delta alfa menos 5 soma em n φn de x. Então, cumpri minha promessa, tá certo? Vou ter as decomposições aqui dentro desses casos. Agora eu vou usar o fato de que esses casos são ortonormais, né? Vou tomar vou multiplicar, por exemplo, φm, né? Todo mundo observa que são as mesmas funções, as funções de base não mudam. O que muda são os coeficientes que carregam a especificidade de quem que é o psi e de quem que é o psilinho, tá certo? Você muda os coeficientes, está mudando a forma funcional, tá certo? De psi e de psilinho. Isso é importante lembrar, né? Sempre. Então, a gente vai multiplicar, né? Aqui, por φm, daga, né? E integrar.
Tá certo? Então, nesse caso aqui, você vai obter um delta NM que vai singularizar N igual a M aqui nessa soma, vai matar a soma, tá certo? Desse lado a mesma coisa, vai matar a soma também, e desse lado você vai ter uma matriz, né? Que em princípio vai dar integral de D4x, φm d'H de x, delta alfa, gama 5, φn de x, somatório em n. Aí, aqui você não mata o somatório, porque essa matriz não é necessariamente proporcional a delta nn. Tá certo? Então, o resultado final aqui é o seguinte: a n' é igual somatório em n, delta nn mais integral d4x n d'H de x. Delta alfa, gama 5, delta alfa de x. Vamos lembrar que isso aqui, né? Gama 5, φm de x. Delta alfa de x, né? Vamos lembrar isso porque foi assim que a gente encontrou que a quadra de divergência da corrente quiral podia desenvolver um valor diferente de zero. Lembra? Na aula passada nós fizemos uma transformação quiral local, mesmo sabendo que a transformação quiral local não era a simetria da nossa teoria. O resultado da nossa transformação quiral local foi a obtenção de uma relação que mostrou que dμ de Jm5 poderia ser diferente de zero e, na verdade, estava relacionada com o jacobiano da transformação. Então, é esse jacobiano dessa transformação quiral local que nós estamos querendo calcular. Tá certo? Portanto, delta alfa não é um delta alfa global, é um delta alfa local. Ele está aqui dentro da integral e ele ajuda, né, a nossa integral a não virar uma delta nm. Né? Sei lá, de repente o φm podia ser escrito em termos de autoestados de gama 5, e aí você tinha uma simplificação brutal dentro dessa integral, mas não. Tá certo? O delta alfa de x não tem simplificação nenhuma. Com a barra linha de x, você obtém uma coisa semelhante. A mesma coisa com a barra n. Certo? Então, o resultado lá em cima. Essas regras de integração que estão aqui, elas implicam uma coisa interessante, né? Coisas bizarras implicam coisas bizarras, né? Então, se você pegar, por exemplo, o A, uma variável de Grassmann, e trocar e definir a linha que seja lambda A, tá certo? O dA, ele vai em dA', que é lambda, 1 sobre lambda dA'. Tá certo? Não, peraí. 1 sobre lambda dA. Tá certo? A gente pode continuar fazendo assim, bota D dos dois lados e tira as constantes, não é isso? dA', então a gente espera que seja lambda dA. Né? Mas não, dA' é 1 sobre lambda dA, no caso da variável de Grassmann. A razão básica para isso é você preservar essa coisa que está aqui. Você imagina que integral em dA' vezes A' é igual a integral em dA vezes A. Para que isso aconteça, a medida tem que se transformar sempre do jeito inverso que a variável se transforma. Isso para uma variável, mas para um conjunto de variáveis onde você está fazendo uma transformação linear, isso é uma transformação linear. Né? Você tem uma certa matriz NM transformando um vetor dos coeficientes. Né? O que vai acontecer? Vai acontecer o usual. Você vai ter um determinante da transformação linear que você está tendo ali. Usualmente, você teria que o A', o conjunto A', né, o produtório dos A' seria determinante disso daí,
vezes o produtório dos As, né? Dos DAs. Mas, como a gente está trabalhando com variáveis de Grassmann, esse determinante vai aparecer invertido. Tá certo? Aqui, ó. Não sei se é isso aqui. Eu esqueci um vídeo legal. Ah, sim. Certo. Então, a nossa medida ela vai mudar com isso aqui. Ó. Tudo isso elevado a menos 2. Então, está aqui o nosso jacobiano, né? Agora, a tarefa é calcular isso aí. Só isso. Né? O primeiro cara ali representa depsilinha, depsibarra linha. E esse representa depsibarra. Né? Esse determinante aqui a gente pode colocar em outra forma, pensando o seguinte: isso é um determinante de uma matriz identidade mais uma coisa infinitesimal, certo? Os autovalores dessa matriz, em princípio, vão ser positivos definidos, né? Então, essa matriz pode ser pensada como uma matriz ou um operador positivo definido. Para operadores positivos definidos, você sempre pode usar aquela formuleta que o determinante de n é exponencial do traço do logaritmo de n. Né? Essa daí é bastante conhecida, tá certo? Não vamos demonstrar isso aqui não. Tá? Mas também não é tão difícil não. Se você pensar no determinante do produtório dos autovalores, rapidamente você chega nessa. Certo? E como o nosso m, né, vamos dizer, 1 mais delta n, onde delta n é infinitesimal, a gente vai usar também que o logaritmo de n é igual a delta n. Certo? Expansão em primeira ordem do logaritmo quando se trata de matriz. A definição de logaritmo de uma matriz já é uma expansão em série. Certo? É assim que você define uma função de uma matriz, uma função de um operador, aquela série de potências associada a ela. Então, como você está trabalhando em primeira ordem, no princípio você segura só o primeiro termo da sua expansão. Então, se eu aplicar esse negócio que está aqui, né, e lembrar disso que está aqui, aí eu posso escrever o meu jacobiano, vamos chamar de J, né, o meu jacobiano, como sendo exponencial de menos 2i, somatório n, da integral d4x, que ele dá x, delta alfa de x, gama 5, e n de x. Certo? Ok. Bom dar uma parada nesse ponto e observar que esse jacobiano não existe. Ele é uma ilusão, quando você escrever esse negócio do padre, não existe, escrito está, mas não faz sentido. Né? O ponto é o seguinte, a gente pode reescrever esse termo aqui, que está aqui dentro, né, da seguinte maneira, como traço da integral de d4x, traço somatório de n, da integral de d4x, do φn de x, φn d'área de x, delta alfa de x,
gama 5. Tá certo? Vamos lá, isso aqui é alfa, isso aqui é alfa beta, isso aqui é beta. Tá certo? Alfa, beta, beta. Se eu botar esse cara aqui para frente, isso vai ficar beta, alfa, beta. Então isso aqui vai virar um produto de duas matrizes, tá certo? Uma matriz que começa com índice beta e termina com índice alfa, produto com uma matriz que começa com índice alfa e termina com índice beta. Isso é um traço, tá certo? Se você tiver um produto de duas matrizes, em geral, o primeiro índice não é igual ao último índice. Você começa com beta, alfa, gama. Aí esse é a componente beta, gama do produto de matrizes. Se o gama for igual ao beta, você está formando o traço, quando você soma sobre beta. Tá certo? Então eu posso escrever isso aqui, né? Isso é uma identidade que eu vou fazendo, né? Como traço desse produto de matriz que está aqui. Aí eu vou continuar na minha linha de ousadia, né? E vou trocar o somatório com o integral. Né? Supondo que está tudo muito bem definido, etc. E tal, né? E agora o somatório só atua sobre isso aqui, porque isso aqui é a única coisa que depende de N dentro da história toda. Né? Mas lembra que esses φn's, eles são um conjunto completo. Né? Então esse negócio aqui instantaneamente dá delta de zero. Certo? O delta alfa de x, coitado, fica aí onde está, mas o traço não atua sobre o delta alfa de x. O traço atua só sobre o gama 5 agora, porque isso aqui é delta de zero vezes a matriz identidade. Identidade vezes gama 5 é gama 5. Então o traço vira traço de gama 5, o traço de gama 5 é zero. Né? Então você pode escolher, ou o cara é zero ou o cara é infinito. Né? Fica à vontade. Né? Ou seja, o negócio não faz sentido. Né? Demorou até a gente encontrar a primeira coisa que não faz nenhum sentido. Mas elas estavam aí, espreitando, né? O tempo todo. Né? Essa coisa que está aí está ruim. Né? Se você supuser que ela faz sentido, aí, portanto, você faz todas essas operações, no final você chega no resultado de que ele não faz sentido. Né? Isso é um sinal de que essa quantidade é mal definida, é claro, e necessita de regularização para ser calculada. Tá certo? Ela necessita de uma definição provisória, pelo menos, que organize essas divergências de modo até que eu possa escolher o que eu vou obter, se é delta de zero ou se é zero. Tá certo? Só que até eu possa fazer isso. Desculpa, eu acho que eu me perdi um pouquinho. Como que você chegou naquele delta de zero aqui? Porque você tem esse somatório que vai te dar uma delta de x menos y. Mas não tem x menos y. X menos x. Tá. Certo? Em geral, o cara dá uma delta de x menos y, mas certo. a delta não está bem definida, né? Como função, pelo menos, né? Na origem. Tá, beleza. Certo? Professor, a distribuição x vezes delta de x não é identicamente igual a zero? X vezes delta de x é. Então a gente só não poderia tomar esse termo de função do zero? Por quê? Porque a gente está vendo a distribuição do x delta de x avaliada em zero. Mas eu não tenho x aqui, né? Eu tenho alfa de x, delta alfa de x. Eu tenho a certa função de x. Aí eu precisaria garantir que para x igual a zero, delta alfa de zero é zero. Entende? Aí você poderia pensar, se para x igual a zero, delta alfa de zero é zero, e alfa é uma função que eu posso ter uma expansão de série de Taylor dela, né? Aí não só x delta de x é zero, como x2 delta de x é zero, x3 delta de x é zero, assim por diante. E portanto, delta de alfa de x vezes delta de zero, delta de x é zero. Né? Só que não necessariamente o alfa de zero é zero. Alfa de zero é qualquer coisa. Entende? A alfa de x é uma função genérica do espaço-tempo. E lembra que
quando, vamos dizer assim, o caso da simetria, né, quiral, não é o caso em que alfa de 0 é 0. Né? O caso é o caso global, o cara é constante. Né? Para ser razoável, para você ter alguma simetria para discutir, essa constante tem que ser diferente de 0. Então, é razoável até você pensar, eu partir de alfa de x, uma certa função suave, vamos dizer assim, mas que não se anula no zero. Tá certo? De modo que quando essa função suave tender a uma constante, né, eu tenho uma simetria quiral para discutir ainda, né, no final das contas. Então, não estou com esse caso de x delta de x, que é a história. Acho que é um problema de cálculo mesmo. Ali, quando você definiu a linha e uma barra linha, você está falando que os dois têm a mesma transformação? Sim. Só que o a barra linha ele vinha com o Pythagoras à direita. Não tem problema, a gente bota ele à direita. Mas como que vai passar por cima do gama 5 e trocar? A barra não carrega o índice de Lorentz, lembra disso? A barra não é. A barra é um número de Grassmann. Aqui Não, a gente pegou todos os números de Grassmann Isso. e botou no φ. Isso. É que Com a dentro barra eu passo para cá, passo para lá, para onde eu quiser. Não tem problema. não, o problema não é na barra, é no φ mesmo, dentro da integral. Eu estava com a mesma dúvida. Porque ficaria φ, gama 5, φ, Pythagoras. Isso aqui é um número. Isso aqui passa por cima de qualquer coisa. Não. Dentro da integral, eu estou falando. Dentro da integral. Tchau. Φn daga, alfa, gama 5, alfa beta, Φn beta. Isso é um número, é um cara que depende no final só de NN. Eu acho que ele... Eu estava com a mesma dúvida, eu entendi qual que é o ponto. O ponto é que você vai usar aquela equação de cima, e no caso da equação com a barra, você vai multiplicar pela direita com o... diferença de Isso. Então, no caso, o ponto é, o que ele fez para a primeira equação foi utilizar a definição ali do filinha em termos do φ, e depois multiplicou pela esquerda com o φ dado. Isso. Na outra equação, você vai fazer a mesma coisa e multiplicar pela direita com o φ. Isso. E aí você produz o mesmo resultado nas duas. Ah, É a tá. mesma operação, entendi. É que eu acelerei um pouco a coisa. Então, é por isso mesmo, era problema de conta mesmo, que eu fiquei na música ficaria igual. Eu acelerei um pouco o negócio. Tipo assim, Tá. você imagina, mesmo que o teu Pythagoras, por exemplo, que você tenha dentro lá na mecânica quântica mesmo, você vai multiplicar pelo ket, no outro caso você vai multiplicar pelo brado. Você tem que fazer isso. Tá. E aí eu fiquei com outro problema, mais ou menos nesse mesmo. Ali você está tomando traço no índice MM, né? Não. Estou tomando traço nos índices espinoriais. E da onde veio aquela soma do M? O do N sempre teve aqui, ó. É que eu acho que lá em cima. Mas é que na equação de cima não tinha. É que o traço tem que pensar no traço de todos os espaços. Isso. Então, nos índices MN, vai virar uma soma, e aí sobra um traço sobre os índices Não, finalizados. mas porque daí tu pode passar o fio pro outro Isso, lado. isso, Aí isso. sim. Tá bom. Não, peraí. Isso faltou explicar. Lá em né? cima não tem a soma. Essa é a matriz e essa é a identidade que a gente está utilizando. Quando você fala em traço aqui, aí agora você tem que pensar o traço em todos os índices que tiver à sua disposição. Aí você tem os índices de Dirac e você tem uma matriz caracterizada por NN, você tem que tomar mesmo o traço desses índices NN. Então esse somatório em N é um resquício do traço que você está usando para calcular, para usar essa fórmula aqui, do determinante. Tá, não, beleza. Tá. É porque eu fiz só somatório em N, depois o traço aí, e passou por cima de todo mundo.
porque o acidente também. Tudo bem. Beleza. Bom, então, como ficou mais ou menos evidente, né, essa expressão é uma expressão mal definida e a gente precisa de um regulador, né, para definir essa expressão de autonomia. Né. Como reguladores, a gente vai usar os autovalores do operador de Dirac. Né. Deixa eu tirar a dúvida de você seguir só para... tudo bem, está dando problema. A raiz do problema parece ser você ter x e x, não x e y. No final das contas, você diminui. Se fosse x menos y, não daria delta de zero, não teria problema. Né? Então, você está funções no mesmo ponto. E da onde veio esse problema exatamente? Se a gente tivesse que voltar, sei lá, aqui é onde está a divergência. Dá para... Por exemplo, no caso do vezes, você joga... uma coisa que você, de certa forma, já estava esperando da definição da tua medida funcional. Você tem um produtório em X, de φ de X, né? Para tudo no mesmo ponto X, então para todo ponto X. É aí que está a raiz do... Você tem X, X mais delta X, X mais 2 delta X, sei lá, entendeu? É uma coisa seguinte. Então, esse é um negócio muito singular. É difícil, assim, entender essa singularidade sem dar exemplos, né? Mas exemplos rápidos dá para ver. Se você quiser calcular coisas com esse negócio, de fato você vai obter infinitos. Mas não é uma boa medida, no final das contas. Né? Uma boa medida é uma medida que passa em branco, você nem olha para ela. Uma medida que se mete no meio da tua conta não é uma boa medida. Vamos dizer, isso aí, essa singularidade está sendo herdada da definição de medida funcional que a gente teve desde o início. Então, isso aí é só um sintoma, vamos dizer assim. Bom, como eu disse, o nosso operador D, o operador de Dirac, ele é um operador que se transforma covariantemente por transformações de calibre. A gente vai ver que, usando essa propriedade de transformação covariante dele, a gente garante que a gente pode fazer uma conta ali que seja invariante de calibre, pelo menos formalmente. Uma invariância de calibre é universalmente reconhecida, exceto por mim, como uma propriedade essencial para você definir uma teoria renormalizável, unitária, cacete a 4. Então a gente vai privilegiar nessa conta a invariância de calibre. Ao privilegiar a invariância de calibre, você usa um operador que seja covariante com transformação de calibre, que é o caso da so-called derivada covariante. Tá certo? Nossa derivada covariante. Então, a ideia é você pegar aquele somatório em N e substituir, tá certo? Inserir nesse caso, né, um negócio assim, somatório em N, integral de 4x, fidelidade de x, delta alfa de x, exponencial de menos lambda n ao quadrado sobre n ao quadrado, φn de x, e tomar o limite quando esse n ao quadrado tende a infinito. Tá certo? Bom, alguns comentários aqui. Primeiro, esse operador aqui tem dimensão, né? Tem dimensão de derivada, ou seja, de inverso de comprimento ou massa, né? No caso. Então, se você está usando o lambda n, os lambda n vão ter a mesma dimensão que o seu operador, né? Então, se o D tem dimensão de massa, o lambda n tem dimensão de massa. Você não pode impunemente meter um lambda n ao quadrado aqui na exponencial, porque você vai ficar com uma exponencial num cara dimensional, que é uma coisa que não faz sentido numa exponencial. Exponenciais são sempre de coisas adimensionais. Vamos gravar isso na memória, no ferro e fogo. Né?
Aqui você tem lambda n ao quadrado, então você precisa produzir alguma coisa adimensional. A coisa adimensional em questão é uma escala de massa que você coloca lá, n ao quadrado. Você vai se livrar da escala de massa no final, mandando m ao quadrado para o infinito. Quando você mandar m ao quadrado para o infinito, em princípio, isso aqui tende a 0, isso aqui tende a 1, você volta para a porcaria de onde você saiu. Tá certo? Agora você está bem. Por quê? Porque à medida que os lambda n vão crescendo, tá certo? Esse fator que está aqui vai diminuindo. Então, você imagina que a gente ordenou os lambda n em ordem crescente. Né? O lambda 0, vamos dizer, é o menor de todos. Né? Esses fatores vão diminuindo e essa série vai ficando convergente. Tá certo? Diga. Parece que eu não entendi muito bem. Primeiro, o gama 5, ele tem que estar ali ou não? Tem que estar. Tá. Peraí, faltou onde está. Aqui, né? Desculpa, você pode repetir, por favor, qual foi o argumento para você usar essa exponencial? Você está introduzindo um Estou limite. introduzindo um cutoff. Está querendo Estou introduzir um cutoff. introduzindo um cara que vai atenuar os módulos para n grande. Esse aqui é um cara que vai atenuar os módulos para N grande. Tá? Essa é uma série divergente. Beleza. Eu estou localizando a origem da divergência dessa série no fato dela ser infinita. Né? Eu acho que foi até o David que falou, bota n finito, tá certo? Uma maneira de não botar o n infinito, mas limitar a série de outra forma é essa. Você bota um cutoff, à medida que os lambdas sobem, esse operador dele você pode demonstrar que ele é ilimitado superiormente. Entende? À medida que os lambda n crescem, a tua contribuição dos termos subsequentes vai diminuindo cada vez mais. Então, você poderia dizer que essa é a razão da gente ter esbarrado com a divergência no final? O fato desse operador ser limitado superiormente, tanto valores que podem sempre crescer cada vez mais? Não. Não? Tá. Essa é a razão de eu usar ele para regular. Perfeito. Cara. Mas não, isso não tem nada a ver com a divergência. Não. Perfeito. Bom, ótimo, né? Então todo mundo aceitou que eu posso botar o lambda n ao quadrado ali, né? Estou seguro aqui, não preciso falar mais disso, né? O professor vai, tipo assim, progressivamente enganando a turma, né? Então agora é o seguinte, já que todo mundo gostou do lambda n ao quadrado aqui, eu vou trocar o lambda n pelo próprio d. Por quê? Porque esse cara está na frente do φn, né? Então, eu posso trocar o lambda n por d. Né? Isso é uma função dos lambda n. Então, é a mesma coisa que eu obteria se eu botasse uma exponencial de menos d2 sobre m2 por conta do φn. Certo? Então, é o que eu vou fazer. E agora, se você observar bem esse negócio aí, você vai ver que você tem um traço funcional, certo? Você está com um conjunto de uma base, vamos dizer assim, né? Que você pode encarar n e x como sendo os índices. O n é um conjunto de índices discretos, x é um conjunto de índices contínuos, tá certo? A integral ajuda você a tomar um traço nos índices contínuos. A somatória toma o traço nos índices discretos. Então, isso aqui é um traço funcional. E os traços costumam ter a propriedade, aí ênfase na palavra costuma. Eu já explico por quê. Eles costumam ter a propriedade que eles são independentes da base que você está utilizando. Então, eu poderia escrever isso aqui de uma maneira mais simples, como sendo isso aqui. Agora, eu vou indicar esse traço generalizado que está aqui. Observa que eu não incluí aquele tracinho, né, ali, tá certo? Eu não incluí aquele tracinho ali. Eu posso pensar nesse objeto que está aqui como traço de delta alfa de x, gama 5, exponencial de menos
B2 sobre M2. Certo? Um ponto importante é que os operadores para admitirem as propriedades, por exemplo, a propriedade cíclica do traço, etc. e tal, a propriedade cíclica do traço é absolutamente garantida para matrizes de dimensão finita. Mas para operadores de dimensão infinita, você tem que acrescentar uma condição a mais. Você tem que pedir que o seu operador seja classe traço. Tá certo? Tem isso. Tem operadores que, infelizmente, não vão satisfazer as propriedades que você espera que sejam satisfeitas com traço. Então, eles não são classe traço. Graças a Deus, né, o D é um operador classe traço. Né? Demonstração no seu curso de análise funcional favorito. Próximo. Né? Então, assim... Oi? Desculpa. Você não incluiu o tracinho ali de propósito ou simplesmente ficou faltando? Eu estava analisando esse termo que está aí. Né? Agora, se eu incluir o tracinho, eu mantenho a notação tração. Tá? Entende? Só digo assim, o traço incide sobre todos os índices espaciais, os índices NM, né? Por exemplo, né? Designando as autofunções e os índices espinoriais também. Tá. Mas na forma atual, então, o resultado vai ter dois índices espinoriais. Nessa forma teria. Porque esse cara que está aqui, não, de fato, refraseando, né? Esse cara aqui eu não coloquei na forma de traço. Tá certo? Para colocar na forma de traço, eu precisaria pegar esse cara aqui e passar ele para cá. Ok? Agora, eu posso colocar agora isso na forma de traço funcional e dizer que eu posso eventualmente alterar a ordem das coisas que estão aqui dentro se eu inserir um traço sobre os índices de Dirac. Certo? Então, ali. Isso aqui já é um traço, vamos dizer assim. Isso aqui é alfa, beta, beta. Né? Desculpa, alfa, beta, beta, gama. Né? Porque esse cara aqui tem, desculpa, esse, o ponto do cara errado. Alfa, beta, gama. Tá certo? Isso aí já está somado e está dando um número concreto. Né? Se eu pegar e alternar, sei lá, botar no fim d'água para cá, para esse lado, por exemplo, aí eu tenho que tomar um traço sobre os índices de Dirac também. Do mesmo jeito que eu fiz ali. Tiago, desculpa, você pode falar? Não entendi direito ainda o que esse tração está fazendo. Ele toma uma integral em dx. Está substituindo a integral em dx e somatório em n. Desculpa, mas os fins, então, aí você tem que os fins explicar. são uma base. Perfeito. O que você conhece como traço de um operador, traço de A, lá na mecânica quântica. Uhum. Né? Traço de A é somatório em n de n a n. Perfeito. Traço de A é independente da base. Troca de base. Você pega somatório em n, somatório em m, n, a, sei lá, L, vamos chamar M barra para distinguir, L barra, N. Né? Então, supondo que agora você pode pegar esse cara que está aqui e passar para cá, né? Você vai ficar com somatório em M barra e L barra de M barra a L barra, N barra, né? Aí esse cara aqui você chama de 1, para tirar o somatório em N, nunca deveria ter saído aqui, né? Somatório em N você chama de 1, L barra com M barra da delta, L barra, M barra, então o resultado aqui é que isso aqui é M barra a L barra, né? M barra. Somado em M barra. Então o teu traço usual. É um traço usual. Né? Ele é independente da base que você está utilizando no teu espaço. E lembra que os φ são da base, do espaço funcional.
Eu tô falando, então essa tração ele inclui, além da integração e da soma em N, você tomar esse sanduíche na base que você Sim, quiser. sim. Esse- Tá, beleza. De bom tom, né? Incluir isso porque você não sabe a ordem que você vai botar esses vetores ali. Perfeito. Que nem aqui, né? E o fato de aparecer o operador quadrado não pode dar nenhum problema, porque essa base é a base para D. E aí, bom, Não. o D quadrado não dá nenhum A problema base adicional. de D quadrado é a base de alguns vetores de D quadrado também, se Perfeito. for a base de autovetores do D. Perfeito, obrigado. Né? Aí nesse traço ficou delta alfa de T. Vou jogar alfa como? Então tem alguma coisa estranha aí. Porque Não, ficou porque delta não. alfa de x. Só que se você ver a linha de cima, tem uma integral em x. Então x desaparece. Vamos Né? fazer assim. Esse aqui sim, esse aqui não. Tem que ter um operador no espaço x. Nesse caso é um operador que é uma constante, né? É uma função normal, né? No espaço x. Mas se você trocar de espaço, esse delta alfa pode ser, sei lá, transformado de Fourier do delta alfa de x, né? Então você mantém aqui a memória do delta alfa desse cara. Você sabe que tem que ter um cara que no espaço do x é delta alfa de x. Certo? Beleza, então a gente conseguiu escrever aquela quantidade que está ali de uma forma regularizada, tá certo? Que é isso aqui, de uma forma regularizada, e na forma de um traço funcional. Estamos aqui supondo, sem demonstração, que todo mundo aqui satisfaz as propriedades do traço normais, tá certo? Como eu disse, isso não pode ser tomado assim, de bobeira, sem contestação não, né? Tem que tomar cuidado em geral, né? Mas aqui você pode observar que você tem invariância de calibre desse resultado, né? Se você fizer uma transformação de calibre desse objeto que está aqui, esse cara fica quieto, esse cara fica quieto, esse cara troca com exponencial de θ, d exponencial de menos θ. Usa a propriedade física do traço, o exponencial de menos θ pode vir para o outro lado e cancelar o exponencial de θ. Então você tem um objeto que é invariante de calibre, né? Perante uma transformação de calibre que está dentro de uma transformação de calibre com o teto de x, né? Certo? No geral. Então, usar o D, a derivada covariante, né, como operador regulador, né, no caso D2, se o D transforma assim, o D2 também. Tá certo, pessoal? Repetir essa transformação ali do cara. Garante para você, ou garante, pelo menos torna aparente para você que o objeto é invariante de calibre. Certo? E agora a gente aproveita, né, essa demonstração relâmpago de que o traço é independente da base que você está utilizando e pensa o seguinte, cara, eu posso usar qualquer base, então eu vou usar uma base de ondas planas. Acabou. E aí TX. Certo? Essa é a base mais simples na qual eu consigo trabalhar e eu não preciso ficar preocupado com o meu problema de autovalores do meu operador D, né, no final das contas. Essa opção simples, em princípio, ela ganhou muita discussão na mídia científica, né? Vamos dizer assim, você, em 79, o Fujikawa fez essa conta assim, colocou esse argumento praticamente desse jeito, e as pessoas falam, não, mas tem que tomar cuidado. Aí os caras falaram, tem trabalhos mostrando que você escolher a base de ondas planas é equivalente a você fazer uma passagem da descrição de Heisenberg para a descrição de interação. Entende? O teorema de Higgs diz que descrição de interação não existe.
Então, assim, tem questionamentos, né, quanto a isso. Quando você vai para espaços vetoriais de dimensão infinita, o mundo fica mais movediço, entende? Você não tem sempre tudo que você precisa garantir, né? De qualquer forma, os trabalhos, no final das contas, se concluiu que, com as devidas advertências, você poderia fazer esse tipo de coisa, né? Usar uma base de ondas planas nesse caso, né? É essa que a gente vai usar aqui, né? Então, o nosso traço de delta alfa, mesmo assim, exponencial menos D2 sobre 2, eu vou escrever limite também de 2 infinito da integral E4x. Veja, no lugar do somatório em n que a gente tinha antes, a base de ondas planas agora, ela é indexada por um parâmetro contínuo, que é o k. Tá certo? Então eu tenho que substituir meu somatório em n por uma integral em d4k. Tá certo? Integral d4k sobre 2 traço exponencial menos kx delta alfa x então assim exponencial menos d2 sobre 2 exponencial de kx. Mais uma observação aqui em relação a esse kx, tá certo? Teremos problemas mais à frente a serem resolvidos por continuação analítica, etc e tal, se a gente tomar essa história toda no Minkowski, né? Então, nós vamos considerar que nós estamos tomando os vetores que a gente está utilizando aí, todos no euclidiano. Então, Kx aqui significa K0x0 mais K0x0 mais KI sem a assinatura típica de Minkowski, tá certo? No final, o resultado que a gente obtém pode ser continuado analiticamente para Minkowski, né? Mas a gente faz o contrário, né? A gente vai para o euclidiano agora e depois a gente continua de volta para o Minkowski. Bom, aí finalmente eu sinto uma respiração aliviada na plateia, né? A plateia olha e fala assim, agora tem uma conta aí que eu consigo fazer. Né? Eu sei o que é D, eu sei o que é IKX, eu sei o que é gama 5, eu não sei o que é delta alfa x, mas tudo bem, segue em frente. Né? Isso aí tomar um traço normal, esse aqui é um traço, né, convencional, traço dos índices de Dirac, né, da história. Então, em princípio, agora é arregaçar as mangas e fazer a conta, mais nada, né? Outra observação antes da gente arregaçar as mangas e fazer a conta, se vocês olharem o livro do Fujikawa tem Fujikawa e Suzuki, é um livro de 2004, se não me engano, né? É claro que ele inclui a conta dele, né? Que ele fez lá, né? E na conta dele ele inclui uma série de outros detalhes a mais, onde ele fala que, dadas certas condições sobre uma certa função regularizadora, tipo a função regularizadora cair a zero no infinito adequadamente, etc e tal, tipo, ao invés de você usar exponencial de menos x2, você usar uma certa função de x2 que vai para zero quando x2 vai para infinito, se você fizer isso com o f satisfazendo algumas condições muito gerais, você obtém o mesmo resultado, tá certo? Ele faz essa conta com o f genérico. Eu pensei, fazer essa conta com o f genérico é perder bastante tempo aqui no nosso curso. Vamos fazer com exponencial mesmo, porque os resultados ficam
como o Fujikawa mesmo garantiu, é a mesma coisa, então fica muito mais simples de ver, tá certo? Mas a gente não é obrigado a usar esse regulador aqui, tá certo? E aí ele cita também a relação entre o uso desse regulador e várias outras questões que estão na literatura que estão aí. Isso tudo, cada coisa que ele cita ali é uma crítica que provavelmente foi feita a ele, depois do trabalho dele. É isso. Bom, então antes da gente se meter de fato, né, na conta, né, vamos observar que esse D2, né, ele é escrito em geral com gama-mi, demi, demi, né, onde esse demi, né, é igual a demi menos i é a i. Né? Então, você pode pegar os suas matrizes gama e separar, né, em parte antissimétrica e parte antissimétrica, parte antissimétrica, não, parte simétrica e parte antissimétrica. É claro que aqui, no caso da parte antissimétrica, eu vou antissimetrizar também, né, esse produto que está aqui. Isso significa que aqui vem um quarto e aqui vem um comutador dessas derivadas covariantes, certo? Isso aqui é a álgebra de Clifford das matrizes gama no euclidiano. Nos diz que é 2 vezes delta mini, certo? Em geral é 2 vezes zeta mini, mas no caso do euclidiano a gente usa delta, né? Esse cara aqui eu não vou mexer mais com ele, vou deixar do jeito que está. E esse comutador de demi com demi, né, a gente conhece, né, como sendo dado como menos i é f mini, certo? Então, o resultado final do D2, né, é que ele é dmi menos i é sobre 4 comutador de gama com f mini, certo? Bom, agora paciência, né? A gente vai pegar o D2 nessa forma que a gente acabou de trabalhar aqui e imprensar ele entre aquelas exponenciais. Né? Você tem exponencial de menos ikx, exponencial de menos dmi sobre n2, exponencial de ikx. Isso eu estou falando da parte mais complicada, né, da história, que é o dmi, né? O outro pedaço aqui, comutador de gama-mi com f mini, em princípio tem um comportamento simples, né, perante essa conjugação pelos exponenciais de ikx. Né? Então, isso daqui nos dá a exponencial de e a menos ikx menos, né, dmi sobre n2 e a ikx. As exponenciais sobem, né, aqui. Você pode conjugar termo a termo, ou tirar o cara que está lá. Né? E aqui você pode inserir também exponencial de ikx e exponencial de menos ikx, de modo que você tem o produto desses dois operadores, exponencial de menos ikx, dmi e ikx, exponencial de menos ikx, dmi, exponencial de ikx. Tá certo? Essa conjugação que está aqui,
né? Exponencial de menos IKX. Dmi. Exponencial de IKX. Tu lembra do teu dmi como esse cara que está aqui? Você vai ter um IK, tá certo? Aparecendo aqui embaixo. E você vai ter o menos IE ali, também aparecendo ali, né? Então, quando você... vamos lá, vai. Então, com isso, em cima desse cara daqui, vão passar, e o DNI vai fazer cair um IK, tá certo? E vai repetir a exponencial, que vai cancelar com a exponencial em questão. Então, o resultado disso daqui vai ser IK, I, KI, menos EAI, certo? Observa que a gente está tomando o DI como atuando na exponencial de menos IKX, de fato, né? Que é o espírito de você calcular um traço, né? Eu estou pegando o operador em questão e atuando na autofunção que eu tenho aqui, tá certo? Tem um erro no livro Fujikawa, né? O cara pega e trata isso aqui como se aqui tivesse implicitamente ainda alguma coisa para o cara atuar, tivesse um F ali. Não. Você está calculando um traço, a coisa tem que morrer aqui, nesse cara. E para morrer aqui nesse cara, você não pode produzir um operador aqui do lado, porque aqui a história seria, você atua com DMI nesse cara e depois segue atuando, você teria KMI mais DROM de Mi. O Fujikawa escreve DMI aqui, no final das contas, só que está errado. Não é. O Fujikawa aparece aqui para se defender. Enfim, o resultado disso daqui é simplesmente o produto desse cara com ele mesmo, né? Tchau. Então, desculpa. A primeira passagem, Eu também estou preso ali. fiquei confuso. Qual foi o pulo do gato para você escrever exponencial, 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 como exponencial de exponencial, operador exponencial? Eu confesso que não peguei. Talvez seja óbvio. Mas... exponencial de I, beta, exponencial de O, menos I teta, exponencial de I teta, certo? Isso daqui é exponencial de menos I teta, 1 mais O, mais O2 sobre 2 fatorial, mais O3 sobre 3 fatorial, mais exponencial de I teta, certo? Esse vezes 1 vezes esse dá 1 mesmo, né? Aí você tem exponencial de menos I teta, O, exponencial de I teta, né? Agora o segundo termo você tem exponencial de menos I teta, O, exponencial de I teta, exponencial de menos I teta, O, exponencial de I teta, sobre 2 fatorial, mais a mesma coisa, né? Então, junta esse, você botou as exponenciais lá em cima. Perfeito, valeu. Certo? A gente faz isso o tempo todo. Falou uma vez, não coisas lembro aqui. Em outros momentos, Beleza. Estou avisado. Bom, estou descobrindo um monte de erro também na minha conta aqui. Depois eu corrijo para vocês a versão corrigida. Então, quando eu tiver esse cara vezes esse cara, vai dar esse cara essencialmente ao quadrado, tá? Você vai produzir o seguinte. Deixa eu repetir aqui o que eu estou calculando. Eu estou calculando o traço de gama 5 exponencial de menos IKX, exponencial de menos D2 sobre M2, e aí IKX. Né? Isso está dando o traço da exponencial de menos
Kmi menos ami ao quadrado sobre m ao quadrado mais IE sobre 4 m ao quadrado. Comutador gama mi com F aqui, deixa um traço. Do lado de fora tem ainda a integral de D4x, a integral em D4k sobre 2π4. E o limite quando M2 tende a infinito. Certo? Professor, o gama 5 passou O gama 5. Fazer gama 5. E o alfa? Não, o gama 5 não tem problema nenhum. Não, mas ele devia estar no lado direito. Por quê? Não sei se ele manipulou. Não, o gama 5 tinha que estar antes desse cara aqui. O gama 5, na verdade, ele anticomuta com o D, né? O D, né? É I gama mi dmi, certo? Então, o anticomutador do D com gama 5 é 0. Ele anticomuta com D. Então, ele comuta com D2. Certo. Tá certo? O D2 com gama 5, agora não é um anticomutador, é o comutador de gama 0. Então, você pode tacar o gama 5 no lado que você quiser aí, sem problema nenhum. Mas, Em relação ao D. mas é que ele desapareceu, né? Aí o problema é meu. Peraí. Gama 5. Pronto, aqui o gama 5. Certo. Então, tá acabando, hein? Calma. Tchau. Oi. Desculpa. Mais um. Bom, teve um pulo ali. Mas, peraí, antes de você falar. Eu prometi que ia ter esse momento aqui nesse curso. Lá atrás. Prometi que ia ter esse momento contra. Né? Ah, sim, sim. Então, esse é o nosso momento contra. Depois acaba o momento contra. Certo? Bom, teve um pulo ali, né? E uma das passagens no pulo seria você tinha o D2, você decompôs com dmi, mais alguma coisa. E aí você está sanduichando ali você tem exponencial, dmi sanduichado. Você está utilizando em algum momento então que ali seria dmi mesmo ou seria o D2? Lá na primeira linha? Eu peguei o D2, né, e escrevi em termos do dmi. Isso, mas aí você fica com o exponencial dessa soma. Sim. A exponencial dessa soma não é o produto das exponenciais. Porque dmi é proporcional à identidade. Né? Mas você tem algo que um operador diferencial e ali você tem um f mini que depende de x e certo, vai aí eu computar. conjuguei, depois que eu conjuguei, eu parei de ter um operador diferencial. Tá. Aliás, eu vou separar justamente as duas exponenciais mas agora, tá certo? Eu ainda não separei. Olha lá, a sua objeção não se justifica. Eu ainda não separei esse pedaço aqui desse outro pedaço que está aqui. Também. Certo? Eu simplesmente conjuguei, aí peguei esse D2, usei essa decomposição que está aqui, esse exponencial de menos IKX, exponencial de IKX, deixam esse termo aqui invariante, não querem nem saber, e em relação ao termo dmi, que foi o que eu indiquei aqui, eles transformam isso num número C, não é mais um operador diferencial. E agora sim eu vou fazer isso que você me acusa. Tá certo? Agora eu vou fazer assim. Aqui eu tenho a identidade desse cara e aqui eu tenho o comutador de duas matrizes gama. Como a identidade comuta com esse cara, eu posso separar as exponenciais. Só que eu ainda não vou separar as exponenciais, eu vou fazer mais umas duas coisas. Né? Bom, vamos lembrar, né, que a gente ainda tem aqui do lado de fora, né, o limite, quando M2 tende a infinito, a integral d4x, do delta alfa de x, a gente tem a integral d4k sobre 2π4, né,
E aí vem o traço aí que a gente estava calculando, né? Eu vou fazer um reescalonamento desse K do seguinte tipo: eu vou definir K'Mi igual a M K'Mi. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Não, contrário. K'Mi é igual a M K'Mi. Vou definir uma nova variável K'Mi com esse reescalonamento. Você vai ver, ó, aqui eu vou ganhar um M, né? Esse M eu posso botar para fora desse quadrado aqui, ele vai virar M ao quadrado, e eu vou ganhar 1 sobre M aqui nesse termo que está aqui, né? E a integral d4k vai ganhar um M a quarta. Isso d4k é M a quarta d4k', tá certo? Então, nessa nova variável, eu vou ter K'M, M a quarta. Aqui, esse parênteses está aqui, é esse que está aqui agora. Tudo muito claro, né, gente? Aqui sobre M, né? E beleza, isso aí. Tá? Esse caminho agora é um par de momento adimensional? Ele mesmo. Ele garante que o próximo passo que eu vou fazer é deixar ele sozinho aqui, esse cara aqui. Eu vou fazer K2' agora, perdão, que é K'M, né? Igual a K'M menos E'M sobre M. Então, D4 K2' vai ser D4 K'M. Isso aqui vai virar exponencial de menos 2 linhas ao quadrado. Gaussiano puro. Entendeu? Tudo que depende de K está aqui. Eu posso fazer essa integral e eu sei quanto dá. Graças a Deus. Então, como eu disse antes ali para o Gustavo, né, a exponencial disso mais isso, aqui a estrutura com índice de Dirac que está aparecendo é a identidade. E aqui a estrutura comutador de γ' com γ'. Isso comuta com isso, então você pode separar as duas exponenciais, tá certo? Então, você vai ter uma coisa que é o seguinte: limite, sabemos que eles têm infinito, integral de 4x, delta alfa x, M4, integral D4, K2' sobre 2π elevado a 4, exponencial de menos K2' ao quadrado, e aí você tem a exponencial, então você tem um traço da exponencial desse pedacinho que está aqui, né? Que é sobre 4N2 comutador de uma menos F', puxou aqui, né? E agora a jogada vai ser a seguinte: γ5, né? γ5. Sempre me lembro desse γ5 que eu sempre esqueço. O que eu vou fazer é pegar essa exponencial e expandir em série de potências, né? Então, você tem a exponencial vira 1 em primeiro lugar, aí você vai ter que calcular o traço de γ5, que é zero. Esse primeiro termo da exponencial não contribui, né? Aí depois você vai ter esse termo todo aqui vezes γ5, traço de γ5 vezes isso. O traço em questão é o traço de γ5 pelo comutador de γ com γ. Mas o traço de γ5 com γ não o comutador, mas simplesmente o produto já é zero. Tá certo? Então, esse traço que está aqui também é zero, a primeira ordem também foi embora. Tá certo?
Aí, o próximo termo é a segunda ordem, vai ser menos E2 sobre 4M2, 4 sobre 16M4, comutador, comutador, FF, tá certo? Finalmente, o traço de gama 5 por comutador, comutador, né? Não é zero, né? É um treco correndo, né? Gama 5, comutador, gama mi, gama rho, gama 5. Isso aqui é igual a menos 16 epsilon mi rho si. Né? Bom, vamos continuar então nossa rotina de expansão de exponenciais. Né? Tá certo? Então, o próximo termo, esse aqui dá uma contribuição diferente de zero. Tá certo? O próximo termo dessa expansão vai ser com 1 sobre M6. Certo? Lembra que você tem M4 multiplicando esses caras. Então vai sobrar 1 sobre M2. Você tem que mandar o limite de M2 tendendo para zero, para infinito. Então esse termo vai para zero. Daqui para frente a coisa só vai piorar. Vai ficar 1 sobre M8, 1 sobre M10, 1 sobre M16, assim por diante. Né? 1 sobre M12, 1 sobre M14, 1 sobre M16, assim por diante. Então, o único termo da expansão dessa exponencial que vai contribuir é precisamente o termo, o segundo termo. Né? Tá certo? Nada aqui depende de K. Toda dependência em K está aqui. Isso aqui é um produto de 4 integrais gaussianas. Cada uma dá 1 sobre raiz de π. As 4 integrais gaussianas dão 1 sobre π2. Tá certo? Mais o fator 2π4 que está aqui na frente. Vamos colecionando tudo isso, tá certo? E o resultado é esse resultado fantástico aqui. Né? Já com limite tomado e tudo. É de banho tomado. 4x, delta alfa de x, E2 sobre 32π2, epsilon mi, rho F mi, F si. Esse bicho que está aqui é a anomalia aqui, ó. Certo? Jacobiano está calculado, então, né? Com exponencial de menos 2i vezes essa integral que está colocada aqui em cima. O que você tem que fazer? Calcular o termo de expansão em primeira ordem do jacobiano, né? Que é esse cara que vai ser a anomalia. Lembra? dj de alfa, em alfa igual a zero. O termo de expansão em primeira ordem é justamente o coeficiente desse delta alfa de x aqui, ó. Esse cara aqui. Então o resultado bate em cima, exatamente, com o resultado calculado via gráfico de Feynman, etc., que eu mostrei aqui para vocês, que eu não mostrei a conta em si, né? Mas aquele resultado que eu tinha mostrado da anomalia quiral tinha sido calculado utilizando gráficos de Feynman, de fato. Concordância absoluta, sucesso total para a integral funcional, apesar de todas as críticas. Tá certo? Se o cara não está satisfeito com isso, ele pode sofrer também, porque aqui é um sofrimento, né? Cá entre nós. Né? O cara pode sofrer também com os gráficos de Feynman e tentar fazer a conta por ali. Dá certo também do mesmo jeito. Tião, uma pergunta de ordem geral. Quando você faz a conta por gráficos de Feynman, costuma-se dizer que a anomalia é finita, então você poderia fazer a conta até mesmo sem regularizar e chegar nela. Agora aqui a gente foi obrigado a regularizar. Não, você sempre tem que regularizar. Mas a O anomalia é problema finita, né? o ponto é que, em geral, a divergência logarítmica, a regularização é suficiente. Você regulariza e você já obtém uma contribuição finita. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Mas a anomalia seria... Veja que nós não subtraímos nada, a gente não fez uma renormalização. A gente só fez uma regularização. A gente não subtraiu nada, não jogou nada para lugar nenhum. A gente só regularizou a soma
a soma já deu automaticamente o resultado que tinha que dar. Tá certo? Tinha mais uma coisa programada para hoje, mas foi tanta pergunta, tantas ótimas perguntas, vamos colocar assim, né? Que o negócio não rolou, né? Para hoje. Eu ia falar para vocês sobre o teorema do índice de Atia-Singer, né? Mas eu gostaria de falar algumas coisas sobre esse resultado que está aqui, né? Alguém poderia dizer o seguinte: beleza, você fez aí uma bela de uma mágica e conseguiu esse resultado aqui, né? Mas se você tivesse usado outro operador regularizador, né? Você obteria um resultado diferente? Resposta: sim. Obteria um resultado diferente, tá certo? O nosso resultado é dependente do operador regularizador. Veja, a ideia que a gente seguiu aqui foi a ideia de ter uma prescrição de regularização em variante de calibre. Eu poderia ter uma prescrição de regularização que preservasse não a simetria de calibre, mas sim, por exemplo, a simetria quiral. Tá certo? Se eu tivesse feito isso, tivesse usado um operador regularizador que preservasse a simetria quiral, eu teria obtido 0. Em compensação, se eu voltasse lá atrás e fizesse a mesma conta para transformação de calibre, eu ia encontrar uma anomalia na simetria de calibre. Tá certo? Então, eu posso escolher o operador regularizador de modo que a anomalia seja na simetria quiral ou seja na simetria de calibre. Isso é uma escolha que nós temos. É uma escolha. As duas simetrias competem uma com a outra. A escolha é feita por toda a literatura, né, praticamente, dizendo: então eu escolho a simetria de calibre, pelo amor de Deus. Não me deixa desesperado com a mão na cabeça e sair correndo. Eu vou escolher a simetria de calibre. Mas é importante observar, porque essa foi inclusive uma fonte de grandes questionamentos em relação ao resultado do Fujikawa em 79. Né? Você fez tudo para dar certo, etc. e tal, mas você poderia ter feito essa outra coisa e não ter obtido anomalia nenhuma. Sim, você não obteria anomalia nenhuma na corrente quiral, mas obteria na corrente de calibre. Tá certo? Então você está escolhendo qual simetria que você está resolvendo preservar aqui. Né? Isso está relacionado com a renormalização em geral pela sempre celebrada questão da adição dos contratermos. Né? Como é que você renormaliza uma teoria? Você parte da Lagrangiana original, analisa a estrutura de divergências que você tem e você escolhe termos para adicionar no seu Lagrangiano que consigam absorver as divergências que são geradas. Tá certo? Em geral, numa teoria renormalizável, esses termos são o mesmo tipo dos termos que estão presentes no Lagrangiano original. Isso significa que, de fato, você está fazendo uma reparametrização dos parâmetros originais que estão na sua teoria, da massa, da constante de acoplamento e do que você chama de constante de renormalização de função de onda, dos campos. Né? O resultado que você pode obter aí, né? Se você pode absorver divergências, se você não pode absorver divergências, depende do fato da teoria ser renormalizável ou não. Né? Se ela não for renormalizável, em princípio você tem que inserir um termo, né, naquela ordem perturbativa para tornar as suas previsões finitas, né? E depois você vai ter que conviver com as divergências que esse termo vai produzir na próxima ordem. Isso é o que acontece na gravitação quântica. E você não para nunca. Em todas as ordens, cada ordem você vai botar um termo a mais e você tem um problema. Você consegue colocar a teoria finita em qualquer ordem. Só que o número de constantes que você está colocando na sua teoria é cada vez maior e com um número de constantes gigantesco você pode fazer qualquer previsão que você queira. Né? As pessoas falam que a teoria deixa de ter valor preditivo por isso. Porque você tem um resultado, por exemplo, uma certa amplitude de espalhamento, e você precisa usar esses resultados das amplitudes de espalhamento para fixar essas constantes. Então, se você fixa essas constantes de maneira adequada, você sempre vai reproduzir o resultado experimental. Né? E aí não vale. Né?
Uma teoria que prevê tudo não é teoria nenhuma. Né? Então, esse é o problema com as teorias não renormalizáveis, no final das contas. Mas, em um caso aqui, nós estamos falando da eletrodinâmica normal, por exemplo, né? Ou mesmo da eletrodinâmica quiral, elas são teorias perturbativamente renormalizáveis, até um certo ponto. A última aula é sobre a eletrodinâmica quiral e as surpresas que ela guarda para a gente. Né? Na eletrodinâmica normal, a eletrodinâmica normal é renormalizável, é provada como sendo renormalizável, e ela é ambígua no sentido de que você pode adicionar os seus contratermos visando preservar uma determinada simetria ou visando preservar outra determinada simetria. Então, mesmo na formulação canônica, tá certo? Você tem a opção de preservar a simetria de calibre ou a simetria quiral. E você tem a variação da divergência da corrente quiral de 0 até o valor da anomalia que você tem aí. Tá certo? Isso significa simplesmente adicionar contratermos que acabam com a anomalia quiral. Acabou com a anomalia quiral, mas sobrou a anomalia de Gauge. Acabou com a anomalia de Gauge, sobrou a anomalia quiral. Então tem alguma coisa relacionando essas duas simetrias que tem que sempre ser mantida. As duas não cabem ao mesmo tempo, na teoria. Você está vendo isso pela integral funcional por um aspecto, é a escolha do operador regularizador. Mas você poderia ver isso na quantização canônica simplesmente pela adição de contratermos que vão matar uma violação de uma simetria ou não. Tá certo? Os aspectos são idênticos nos dois cenários. Né? Nada disso era muito claro em 1979, quando o Fiscal botou o trabalho dele. Mas a partir da passagem dos anos, isso foi progressivamente ficando claro. São vários trabalhos que foram feitos, etc., com as pessoas regulando de um jeito, regulando do outro, observações. Aí hoje em dia está bastante claro para todo mundo que o problema, né, o problema é a competição das simetrias, o que não é problema nenhum. Né? Quer dizer, é um grande problema, vou explicar por quê. Né? Então, eu resolvi fazer, né, assim, o tempo está passando, então eu resolvi tomar algumas decisões, né, em relação à última aula. A gente tinha, tem 3 caras ali que vieram aqui só para escutar a última aula, né, aguentaram tudo até agora e agora eu estou anunciando para eles que não vai ter. Mas tudo bem, já enganei, né, quase uma semana, os caras estão aqui, foi um prazer contar com a presença de vocês. Esse pedaço que eu acabei de mencionar, né, magistralmente coberto pela questão da renormalização algébrica, do procedimento de renormalização algébrica. E onde o chamado operador de BRST, a carga de BRST, tem um papel fundamental, porque essa carga de BRST satisfaz uma propriedade importantíssima, ela atuando 2 vezes dá 0. Né? Toda coisa que atuando 2 vezes dá 0 é passível de você definir um problema de cohomologia, tá certo? E aí, o que a gente... esse fenômeno todo que eu estou falando para vocês se traduz matematicamente numa frase de que se você tiver a carga de BRST associada às duas simetrias, a simetria quiral e a simetria de calibre, o problema de cohomologia dessa carga de BRST tem solução, não tem solução trivial. Certo? Você tem uma carga que é fechada, mas não é exata. Então, quando você tem essa situação, você não pode se livrar de uma anomalia. A anomalia em questão não é na simetria de calibre, não é na simetria de quiral, é na simetria conjugada, na simetria conjunta dessas duas. Isso você pode visualizar com mais clareza dentro dessa formulação de BRST, de renormalização algébrica. Certo? Assim, então, tio, exatamente, porque no âmbito da renormalização algébrica, você não é independente, né, do esquema de regularização, no caso. Aí,
Tanto é que você tem lá, sei lá, as quantidades lá que nós temos, você tenta, né, manter a simetria, mas aí então, aí foi por isso que eu pensei assim, bom, regularizando você escolhe manter uma ou outra, mas por que na hora que você vai para a normalização algébrica, parece que ali está lidando de uma maneira sem esquema de regularização e ela continua? E, tipo, eu não sei se eu estou sabendo colocar minha... Por exemplo, o que acontece com a simetria de calibre, analisada via normalização algébrica? Você vai ter uma carga BRST associada com a simetria de calibre, ela é idempotente também, é nilpotente também, define um problema de cohomologia, só que a solução é trivial. A solução é trivial. Você fala o seguinte, olha, se eu tiver uma anomalia, essa anomalia pode sempre ser escrita como Q de BRST aplicado em alguma coisa. Então eu redefino a minha ação efetiva como a ação efetiva anterior, menos essa coisa. Quando eu aplicar Q nesse cara, fica Q de gama menos gama linha, né? Q de gama é igual a gama linha, e o Q de gama linha, vamos dizer assim, Q de gama menos gama duas linhas, o Q de gama duas linhas é o gama linha, e você aplica o Q de gama da gama linha, o Q de gama duas linhas da gama linha, cancela. Então a tua ação acaba invariante pela carga pela simetria BRST. Né? Então, se você fizer a mesma coisa com a simetria quiral, também dá um problema trivial, dá uma solução trivial. O negócio é a simetria completa. Você vai somar a carga de BRST da simetria de Gauge com a carga de BRST da simetria quiral. Esse operador, ele também é nilpotente, tá certo? Só que ele tem um problema de cohomologia não trivial. Entende? Ele não tem nada de regularização no meio, é um problema de cohomologia o tempo todo. No caso do tratamento da algébrica também tem um lance que você fixa a cara da anomalia, mas a menos de um coeficiente, não tem algo assim? Sim. Então, esse coeficiente é o que vai variar de acordo com uma... ser absorvido, né? Não, esse é o coeficiente que vai variar de acordo de uma regularização para outra. Você tem as equações de descida, né? Com as equações de descida você calcula explicitamente a cara da anomalia. É uma outra técnica para você calcular a anomalia. Você não calcula o coeficiente que está na frente. Você tem que fazer essa conta todinha para calcular o coeficiente só. Você já sabe quanto é que tem que dar. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta rápida. Na presença da anomalia de Gauge, eu estou supondo que a identidade Ward não vai ser mais válida. Sim. Beleza. É isso mesmo. Identidade de Ward à mão. Você vai ter identidade de Ward modificada. Aliás, a identidade de Ward se refere a simetrias em geral, não só a simetria de Gauge. Né? Então, no caso da simetria quiral, você também tem identidade de Ward modificadas. Tá certo? Vamos dizer que incorpora que delete JM5 é igual a A, né? Igual a anomalia. Se você preservar a simetria de Gauge, a identidade de Ward da simetria de Gauge, tá beleza. E a identidade de Ward da simetria quiral é modificada. Entendi. Valeu. Certo? Então, deixa eu só dar uma palhinha de 30 segundos sobre o que vai acontecer amanhã. Né? Amanhã nós vamos falar das teorias quirais, finalmente. Esse papo de hoje ainda foi uma teoria vetorial, a princípio. Amanhã nós vamos falar das teorias quirais e eu vou dizer para vocês várias coisas que tornam as teorias quirais muito problemáticas. Né? Certo? E depois de ter convencido vocês que as teorias quirais são para jogar no lixo, eu vou mostrar para vocês uma teoria quiral em duas dimensões que está tudo certo. Né? E depois eu vou dar um argumento quadridimensional ou d-dimensional de que uma anomalia da simetria de Gauge não é nada, em princípio, né, que invalide a definição dessa teoria. Tá certo? Uma anomalia da simetria de Gauge é simplesmente uma coisa que a gente tem que estudar. Está pouco estudada do ponto de vista dinâmico. Né? E aí a gente encerra a história. Tá certo?
ou vocês indo para casa não com resposta, mas com perguntas. Né? Eu acho que a melhor coisa do curso é sair do curso com perguntas. Tá bom? Valeu. Até amanhã. Valeu.